Olá, meus amigos, minhas amigas. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, a nosso Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que nos enviou Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, para nos orientar em nossa caminhada, conforme nós encontramos na resposta da questão número 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus, guia e modelo para toda a humanidade. E agradecemos a Jesus por nos auxiliar ao longo dos milênios em nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado. Em nome de Jesus, agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Muito obrigado pela presença de todos e de todas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo, e que possamos, cada um de nós, nos tornarmos verdadeiros semeadores da boa nova, levando a outros irmãos, a outras irmãs de jornada, a boa notícia, levando o Evangelho de Jesus, distribuindo, compartilhando com outros irmãos e irmãs, para que todos possam ter acesso às informações contidas, às orientações contidas no Evangelho do Senhor Jesus. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. Esta belíssima parceria que nos deixou um manancial inesgotável de informações para todos nós. E hoje estudaremos o capítulo de número 50. O capítulo de número 50, que tem como título Confiemos alegremente. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção para aquela necessidade de confiarmos e seguirmos adiante com alegria. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel e Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro de autoria de Irmão José e Carlos Bacelli, livro Pai, Perdoa-lhes, também o capítulo de número 50, que tem como título Na Convivência. Então aqui, Irmão José nos traz belíssimas informações sobre o nosso comportamento, como deveria ser o nosso comportamento uns para com os outros. Então ele nos diz da seguinte maneira: na convivência com os teus semelhantes, ser transparente. Então aqui ele nos chama atenção para aquela necessidade da transparência, da franqueza, mas com cuidado para não ferirmos as suscetibilidades alheias. Então aqui ele nos diz na sequência: não te escondas em teus valores intrínsecos, nem te camufles, aparentando ser o que não és, com o propósito de enganares. Então aqui ele nos chama atenção para o nosso comportamento, que nós não podemos usar daqueles artifícios, aquelas artimanhas de nos camuflarmos e aparentarmos aos outros aquilo que ainda não somos, aparentarmos bondade, coisa que ainda não alcançamos, a fim de enganarmos os outros. Não, de forma alguma.
Não podemos adotar esse tipo de comportamento. E ainda ele nos chama a atenção o seguinte: mostra-te verdadeiro, mas não firas a ninguém com a tua sinceridade. Então aqui ele nos chama a atenção para aquela necessidade de nos comportarmos de forma verdadeira, mas sem ferirmos os outros. Porque a sinceridade, assim como a verdade, elas precisam ser embalada ali numa embalagem com o veludo do amor para ser entregue suavemente para as outras pessoas. Não podemos, conforme muitos de nós falamos, não, eu sou sincero, eu sou franco, eu falo o que tem que falar, no momento que tem que falar, eu jogo na cara. Não, de forma alguma, não podemos nos comportar assim. Nós precisamos aprender. Não estou dizendo aqui que eu já me comporto desta forma em todos os momentos, mas estou me esforçando, sem sombra de dúvida, para ser verdadeiro, mas sem ferir as outras pessoas. E aí ele nos fala que neste ser verdadeiro, sem ferir as outras pessoas, que existem 1000 modos de dizer o que se faz preciso, sem que para tanto necessites arrasar as pessoas. Então aqui ele nos chama a atenção que nós temos 1000 maneiras de dizer a verdade, de falar o que tem que ser dito, sem prejudicar as outras pessoas. E ainda ele diz, a fim de não escandalizarmos, se precisarmos ocultar os próprios defeitos, não carecemos colocar à mostra as imperfeições dos outros. Então assim precisa ser o nosso comportamento. E aí ele encerra dizendo o seguinte, irmão José encerra, submete toda palavra que te surja aos lábios e antes de dizê-la, repara na maneira com que ela te soaria aos ouvidos, caso fosse proferida por outra boca. Então aqui ele nos chama a atenção que antes de falarmos uma palavra, uma frase a uma outra pessoa, é preciso que nós nos coloquemos no lugar da outra. Qual seria o meu comportamento se aquilo que eu estou pensando falar a outra pessoa fosse eu quem tivesse recebendo aquela palavra, aquela frase? O colocar-se no lugar do outro, que via de regra, na maioria das situações, nós ainda não nos comportamos assim. E aí fechamos este parêntese neste início de estudo com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo de número 50 do livro Palavras de Vida Eterna. Confiemos alegremente em que Emmanuel buscou como referência para este estudo, estas reflexões, palavras de Paulo de Tarso, em sua primeira epístola aos irmãos da cidade de Tessalônica, ou seja, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5, versículo 16. E Emmanuel pegou uma frase curtinha deste versículo 16, simplesmente dizendo o seguinte, Paulo aos Tessalonicenses, alegrai-vos sempre, ou regozijai-vos sempre. Então aqui Paulo chamou a atenção dos irmãos de Tessalônica que é preciso caminhar sempre com alegria, mesmo com dificuldades, mas que tenhamos alegria, um sorriso nos lábios, que as coisas se tornam mais fáceis. E aí vem Emmanuel para nos esclarecer acerca destas palavras de Paulo, acerca do comportamento com alegria. Então Emmanuel começa nos dizendo o seguinte, lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalhe a gratidão e alegria onde estiveres. Então aqui ele começa nos chamando a atenção que é preciso que nós lembremos constantemente
de tudo que nós recebemos de Jesus ao longo do tempo ou pelos braços do tempo e que precisamos espalhar gratidão e alegria onde estivermos, por onde estivermos transitando, é preciso que espalhemos gratidão e alegria por tudo que já recebemos e continuamos recebendo de Jesus de Nazaré. E Emmanuel acrescenta dizendo o seguinte: repara as forças da natureza. Então aqui ele nos chama atenção para aquela necessidade de repararmos a força ou as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. E aí ele diz: corre a fonte, cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa, melodias de confiança, após a ventania destruidora. Então aqui ele nos fala sobre a natureza, que é preciso que nós observemos a natureza, sempre trabalhando de forma tranquila, de forma calma, de forma serena, às vezes se agita, mas como se estivesse trabalhando alegremente, porque ele fala da fonte que corre cantando pelo crivo do charco, a brisas que sussurra melodias de confiança após a ventania destruidora. E ainda ele diz da árvore: a árvore multiplica flores e frutos além da poda. E aí ele diz que multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E aí ele acrescenta que cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o céu, ou sol, volta o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Então aqui ele nos lembra que o sol, independentemente do nosso comportamento durante a noite escura, e aqui ele lembra de muitos de nós que já nos comportamos assim, enxovalhando a terra com o sangue do crime, mesmo assim o sol volta a brilhar para todos, para homens e vermes, homens que já andam de forma correta ou mais correta, e para aqueles que ainda praticam o crime, todos recebem igualmente a luz e o calor do sol. Então aqui ele fala de homens e vermes, montes e furnas. O sol brilha e aquece a todos indistintamente. O sol não escolhe a quem ele quer beneficiar. E ainda ele diz: ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Então aqui ele nos chama a atenção, neste ponto, para aquela necessidade de caminharmos alegremente, mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração. É preciso recordar que o bem que te compõe, a riqueza da saúde, da esperança, do trabalho e do amor, e é preciso seguirmos adiante, lembrando constantemente da esperança, do trabalho e do amor, e colocando em prática esta esperança, não aquela esperança do verbo esperar, de braços cruzados, mas a esperança do verbo esperançar, que é ter atitude constante e buscar constantemente algo melhor, buscar constantemente a transformação, buscar constantemente o trabalho no bem. E ainda Emmanuel lembra o seguinte, que tédio é deserção. Então aqui ele nos chama a atenção que se nós desperdiçamos o tempo em ficarmos entediados,
que este tédio é simplesmente a deserção do trabalho no bem. Porque o que não nos falta, sem sombra de dúvida, em nossa caminhada, são oportunidades. Não nos faltam oportunidades para trabalharmos no bem. Onde estivermos, de que forma estivermos, constantemente temos oportunidades para trabalharmos no bem. E ainda ele diz que pessimismo é veneno. Então, pessimismo é veneno para todos nós, para todos aqueles que se encontram ou que se deixarem serem levados pelo pessimismo, pela onda do pessimismo. E aí ele diz: encara os obstáculos. É preciso encarar os obstáculos de ânimo firme e estampando o otimismo em tua alma, para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Todos nós assumimos compromissos perante a vida maior, perante Deus, perante a vida imortal, a vida que não cessa jamais. Nós assumimos compromissos e é preciso que nós encaremos estes obstáculos, estas dificuldades com ânimo firme, com esperança, com otimismo em nossa alma, para não fugirmos a estes compromissos que assumimos. E ainda ele diz o seguinte: serenidade em nós é segurança nos outros. Então, pessoas que estão à nossa volta, que às vezes estão desesperadas ou prestes a ficarem desesperadas, se elas percebem que estamos de ânimo firme e com serenidade em nossas atitudes, serenidade em nosso semblante, sem sombra de dúvida que elas adquirirão segurança em estarem do nosso lado, em estarem conosco, porque não estamos desesperados. Mesmo que por dentro estejamos com dúvida, mesmo que estejamos com insegurança, mas que possamos seguir adiante, deixando transparecer e buscando constantemente esta serenidade. E ainda ele diz que, além de serenidade, é preciso o sorriso de paz, que o sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Então, se eu nos encontrarmos de forma serena, mesmo com as dificuldades, mesmo com tempestades, e ainda com um sorriso no rosto, este sorriso no rosto, essa serenidade, é simplesmente um arco-íris no céu do seu semblante. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões dizendo o seguinte, relembrando as palavras de Paulo: regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo. Então aqui Emmanuel lembra das palavras de Paulo lá do início que lemos, no início deste capítulo. E aí ele acrescenta, e acrescentamos, aí vem a última frase, o último parágrafo de Emmanuel, onde ele diz, e acrescentamos, rejubilemo-nos, ou seja, alegremo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Então aqui ele nos lembra que é preciso alegrarmos constantemente em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Porque a bondade de Deus jamais acaba, jamais acabará, jamais cessará. Então a bondade de Deus, sem sombra de dúvida, ela é eterna. Que possamos refletir sobre isso, meus irmãos e irmãs, e seguirmos a nossa trajetória, mesmo com as dificuldades pelas quais estejamos passando, mesmo com as dificuldades que estamos enfrentando neste momento de tempestade, onde todos estamos inseridos há um ano nesta imensa tempestade que conhecemos com o nome de pandemia do novo coronavírus ou Covid-19,
que possamos enfrentar estas dificuldades com alegria, com serenidade, com confiança, com esperança e com aquela certeza de que não estamos abandonados, que Jesus continua no leme desta embarcação que conhecemos com o nome de planeta Terra. Jesus continua segurando firme no leme desta embarcação. E Deus, sem sombra de dúvida, jamais abandona nenhuma das suas criaturas. E Deus ouve constantemente e atende constantemente a todas as criaturas, porque Deus não deixa de ouvir o clamor das suas criaturas e nos atender de acordo com as nossas necessidades reais. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e mantermos-nos de forma firme e serena, seguindo adiante, na medida do possível, nos esforçando ao máximo para seguirmos a nossa trajetória, sendo luz na nossa vida e na vida das outras criaturas que necessitam mais de luz ou que não têm ainda esta força, esta esperança e que ainda não conseguem brilhar a sua própria luz. Então, que possamos atender ao convite de Jesus: brilhe a vossa luz, e fazermos brilhar a nossa luz, que possamos ser um facho de luz na vida das outras criaturas. Até breve, até muito breve, quando aqui retornaremos com a permissão do Pai para darmos continuidade a esses estudos e a estas reflexões com Jesus de Nazaré, com Kardec, com Emmanuel, com Chico Xavier e tantos mensageiros do Cristo que estão constantemente com esta disposição firme em nos auxiliar. Até breve, meus irmãos e irmãs. Jesus conosco sempre.